Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Luciana Marinho, professora de Orçamento Público, Finanças Públicas, AFO e essas disciplinas aí que vocês amam aí estudar aí na prova de vocês. Bom, a aula de hoje basicamente é uma revisão aí para o concurso nacional unificado, a nossa segunda revisão, e também serve para o concurso CGE São Paulo. Então, essa parte de tributação cai tanto no CGE São Paulo como também no concurso do CNU. Então, se você está estudando para CGE São Paulo, essa aula vai ser importante para você. Se você está estudando para o CNU, todos os cargos, essa aula vai ser importante para vocês, porque na parte geral do CNU, nós temos lá tributação e orçamento. Na parte da CGE São Paulo, nós temos lá a tributação também. Então, o que nós vamos estudar basicamente aqui? Teoria da tributação, fazendo questões da FGV, que é a banca de vocês. Então, o que vocês podem esperar na prova da FGV sobre tributação? E eu vou falar basicamente tudo que vocês precisam saber sobre tributação. Então, não se preocupem que essa revisão vai ser suficiente para vocês aí acertar uma questão da FGV sobre tributação. Então, venham comigo que a gente vai começar a nossa revisão. E olha só, pessoal, estou aqui embaixo, tá? E vou aqui estar explicando para vocês acompanharem nos slides, mas não perderem a professora de vista. Então, eu encontrei uma forma de ficar aqui pequenininha com vocês, mas dando aqui a continuidade da aula e vocês tendo ler a explicação, me vendo, articular e também vendo os slides, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui questões, CNU, eu botei CNU, mas serve também CGE São Paulo, tá, pessoal? E nós vamos começar falando sobre o que é financiamento dos gastos públicos. E temos que lembrar, pessoal, que um dos financiamentos do gasto público, na verdade, dos gastos públicos, é a própria tributação. Então, a tributação é uma forma de financiamento do gasto público e é uma das mais importantes, é a mais importante aí para financiar as políticas públicas, os serviços públicos. E por conta disso, nós temos sim uma parte das finanças públicas falando um pouco ali com o direito tributário, né? E dentro das finanças públicas, obviamente, nós vamos falar mais sobre a teoria da tributação. O foco desse assunto dentro da nossa disciplina é falarmos da parte mais especulativa, ou seja, a parte mais conceitual da teoria mesmo da tributação. Obviamente, aqui nós não temos, não é direito tributário, a gente não vai estudar Código Tributário Nacional, não vamos estudar ali a parte da Constituição, até vamos ver um artigo da Constituição, mas aqui é falar a parte especulativa da teoria da tributação, é o que vai cair na prova de vocês. E quando eu falo de tributação, não tem como eu falar de tributação sem falar também em equidade. Aqui não apareceu a palavra equidade porque eu acho que a palavra, o meu coisinha aqui fez desaparecer. Mas é que é tributação e equidade, tá, pessoal? Mas ao longo da aula a gente vai conversar sobre equidade. E quando eu falo de tributação e equidade, principalmente de tributação, eu estou falando do principal instrumento de financiamento do Estado. Nós temos aí os impostos, as taxas e contribuição de melhoria, sendo as formas de tributação. Na verdade, nós temos muito mais se a gente olhar e a gente vai falar sobre os 5 tipos de espécies de tributos que a Constituição prevê, e a gente vai conversar sobre isso, mas o que eu quero que vocês saibam aqui nesse primeiro momento é o principal instrumento de financiamento do Estado, tá? E essa tributação, para que ela possa atingir as suas finalidades, ela precisa ser justa, ou seja, tributar mais quem ganha mais, tributar menos quem ganha menos, promovendo aí uma igualdade na distribuição dos recursos, promovendo uma igualdade social através da tributação. Então percebam que no momento de taxar, no momento de cobrar um imposto, o ideal é que essa tributação seja o quê? O mais justo possível, a mais justa possível, para que a gente tenha aí realmente um equilíbrio na igualdade social. Ela tem que ser eficiente, obviamente, porque uma tributação ineficiente ela vai provocar distorções na própria economia, e ela precisa ser transparente, porque quanto mais nós tivermos uma tributação transparente, mais nós teremos ali uma capacidade produtiva maior dentro do mercado. Então, quando nós temos uma tributação que ela é ineficiente, que ela é
não traz uma transparência, nós vamos provocar um desequilíbrio no mercado e muitas vezes as pessoas não vão ter a melhor forma de fazer suas atividades econômicas porque ela não entende da tributação. Então, para que as pessoas possam se desenvolver, possam montar seus negócios, para que empresas possam se instalar no Brasil, elas precisam entender da tributação brasileira. Então, o mais eficiente possível, o mais transparente possível vai fazer com que esses agentes econômicos, essas empresas, elas queiram investir mais no Brasil, queiram investir mais nas regiões do Brasil. Por quê? Porque nós temos ali uma capacidade de tributação que é transparente, ela consegue ver uma simplicidade. Porque quando a gente fala de transparência, nós temos que ligar também a simplicidade. O imposto ele tem que ser simples para que todo mundo possa fazer suas atividades e saber exatamente o quanto o Estado vai arrecadar a respeito dessa tributação. Então, sim, nós temos que ter uma tributação justa, eficiente e uma tributação transparente. Inclusive, a reforma tributária, ela trata muito sobre isso, né? A questão da eficiência tributária, trazendo ali uma transparência maior, melhorando a questão de como o contribuinte vai gerir seus impostos, pagar seus impostos, entendendo qual o valor final que ele realmente vai incidir sobre as suas transações. Então, isso é muito importante para que as pessoas saibam como se desenvolver economicamente e o quanto dessa sua atividade ele vai repassar para o Estado. Então, quanto mais transparente, melhor vai ser para a atividade econômica do país como um todo, tá? Além disso, pessoal, quando a gente fala de tributação, nós estamos falando de capacidade contributiva, ou seja, esse princípio é um dos princípios mais basilares que nós temos aí dentro da questão da tributação. Ele está previsto na Constituição. Se vocês olharem o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, ele vai falar do princípio da capacidade contributiva, que nada mais é do que cobrar mais imposto de quem ganha mais, ou seja, eu vou cobrar uma alíquota muito maior de quem ganha mais, tem uma base maior ali de tributação, e cobrar menos imposto de quem ganha menos. A gente vai falar sobre esse artigo especificamente, mas ele é um dos principais artigos, um dos principais princípios que envolve aí a teoria da tributação, que é a capacidade contributiva. Aí nós temos também o princípio da universalidade, e universalidade nada mais é do que o seguinte: você tem um salário, você tem uma aplicação financeira e você tem uma renda de um aluguel. Então, a questão da universalidade é que o tributo, ou seja, o que você vai pagar de tributação, vai incidir sobre todos os seus rendimentos, ou seja, tanto o seu salário como a questão da aplicação financeira, o rendimento da aplicação financeira e também sobre o aluguel que você recebe. Então, percebam que universalidade a tributação vai incidir sobre todas as suas rendas. Então, não confunda com generalidade, porque muitas vezes a gente confunde universalidade com generalidade. Eu vou falar sobre isso ao longo da aula, mas a generalidade é dizer que a tributação vai atingir todas as pessoas que se encontram na mesma situação. Digamos que nós temos João, Maria, Pedro, José, todo mundo ganhando o mesmo salário. Então, se João, Pedro, Maria e José ganham R$5.000, a alíquota da tributação deles vai ser igual. E todo mundo vai ser tributado e não vai ter nenhum tipo de discriminação em relação a isso. Isso é generalidade. Olha só, generalidade está mais ligado às pessoas que estão na mesma situação. Já a universalidade está ligado a quê, pessoal? As suas rendas, ou seja, o que você ganha ali além do seu salário. Então, vai entrar no seu salário, vai entrar na sua aplicação financeira. Digamos que você ganha 5.000 de salário, ganha 6.000 de aplicação financeira, ganha um aluguel de 4.000. Vai unir tudo isso e vai entrar na sua base tributária. Então, isso é universalidade. Diferente de generalidade. Generalidade é quando eu tenho várias pessoas que ganham o mesmo salário e todas elas vão ser tributadas sem nenhum tipo de discriminação. Aliás, tributação, nós não temos essa questão de tratamento diferenciado. Quem está numa situação igual vai ser tributado igual, a não ser que nós tenhamos pessoas em situação desigual, porque o que está em cima vai tributar mais, quem ganha mais, e quem está embaixo vai tributar menos, quem ganha menos. Tá? Então, nós vamos falar sobre isso com mais clareza aqui ao longo da aula. Mas, recapitulando, é isso, pessoal. Tributação envolve
justiça tributária, envolve eficiência, envolve transparência, envolve simplicidade também, tá? Capacidade contributiva e também universalidade. Mas falando de capacidade contributiva, eu falei para vocês de um artigo da Constituição, muito importante para a prova de vocês, que é o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, e ele vai dizer, vamos ler aqui só para a gente tê-lo assim na cabeça, aí nós temos aqui, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. Isso quer dizer, pessoal, que os impostos, sempre que possível, eles vão olhar para a pessoa, ou seja, a capacidade econômica do contribuinte. Aí nós temos aqui, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. É aquela coisa, se eu ganho 10 mil, a minha alíquota vai ser baseada nesses 10 mil. Se eu ganho 5 mil, minha alíquota vai ser diferente, vai ser baseada nos 5 mil que eu ganho. Então, é isso que envolve a capacidade contributiva de cada pessoa. Facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, ou seja, cabe ao fisco, seja a Receita Federal, seja o fisco estadual, seja o ISS municipal, ou seja, o fisco municipal, encontrar o patrimônio da galera, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Nós temos, na verdade, esse princípio da capacidade contributiva, ele está muito ligado mais ao imposto de renda, tá, pessoal? Assim, a grosso modo, nós temos o imposto de renda tendo esse efeito de olhar para a capacidade contributiva do contribuinte, tá? Então, nós sempre que possível tem que acontecer isso para todos os tributos, tá? Sempre que possível é fazer capacidade contributiva. Só que hoje, que a gente olha mesmo, que acontece isso, é o imposto de renda, porque esse consegue realmente identificar o indivíduo e identificar as rendas desse indivíduo, ok? Mas dentro dessa questão da capacidade contributiva, nós temos que lembrar que existe o que chamamos de tributos progressivos. E o que seriam esses tributos progressivos? Ele está muito ligado a esse princípio, tá, pessoal, da capacidade contributiva. Seria uma alíquota de tributo aumentada à medida que aumenta a base de cálculo. É aquela coisa que eu falei, se a minha base de cálculo é grande, minha alíquota vai ser maior. Se a minha base de cálculo de tributação é pouca, minha alíquota vai ser menor. A professora fala na minha língua. Pessoal, vai dizer o seguinte, quem ganha mais vai tributar mais, a alíquota vai ser maior. Quem ganha menos vai tributar menos porque a alíquota vai ser menor. Então, essa questão da base de cálculo que cresce é o seu rendimento crescendo. À medida que o seu rendimento cresce, você vai aumentando ali, galgando lugar nas alíquotas do imposto. Então, isso é progressividade. Quem ganha mais, paga proporcionalmente mais. Esse aqui nós chamamos até o tipo de tributação mais justa, né? Que na verdade traz aí uma maior igualdade social em cima desse tema tributação. E o exemplo mais prático disso é o imposto de renda à pessoa física. Mas existe sim a regressividade. No Brasil, pessoal, falando aqui com vocês, a regressividade ela é muito mais forte, tá? Muito mais que o imposto de renda, que é progressivo. A regressividade são aqueles impostos que incidem sobre o consumo. Se a gente for olhar, por exemplo, os impostos estaduais, os impostos municipais, que é ICMS, ISS, acontece muito. Por quê? Porque eles incidem ali sobre o consumo, né? Energia elétrica, alimentos. O que acontece nesse tipo de tributação? É o seguinte, é que ocorre que quanto mais pobre a pessoa é, ou seja, quanto menor renda ela tiver, ela vai pagar o mesmo imposto de uma pessoa de alta renda. Digamos que eu ganhe 20 mil reais e uma outra pessoa, que está aqui o João, ganhe R$1.000. E ele vai comprar um livro. Não, livro não, gente, livro foi péssimo. Ele vai comprar, a comida. Ele vai comprar alimentos. Pessoal, o João, ele vai pagar a mesma tributação que eu, que ganho mais do que ele. Só que, proporcionalmente, eu vou sentir menos dessa tributação do que João. João ganha 1.000 e eu ganho 20. Então, percebam que eu vou sentir menos tributação. Essa é a tributação sobre o consumo, que a gente cobra, na verdade, do
da empresa, né, a tributação sobre o consumo, mas ele repassa isso para os contribuintes. Então, sim, os pobres, eles sentem mais, quem ganha menos, na verdade, né, vai sentir mais o impacto desse imposto. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que é um imposto que gera muita desigualdade, gera muita distorção no quesito de igualdade social, tá? Então, regressividade vai acontecer quando os mais pobres pagam proporcionalmente mais do que os mais ricos. Por quê? Porque ele ganha menos e paga a mesma tributação, mas o impacto do imposto é muito alto nas pessoas que ganham de baixa renda, tá? Ele é muito comum em tributos sobre o consumo, como eu falei para vocês, já que todos pagam o quê? A mesma alíquota. Só que essa alíquota vai ser muito mais impactante para um pobre do que para um rico, tá? Então, por isso que nós temos sim uma distorção. No Brasil hoje prevalece, é o tipo de imposto mais arrecadado hoje, é um imposto regressivo. Inclusive a reforma tributária, ela discute muito sobre isso. Vamos diminuir a regressividade? Nós vamos promover justiça social através da tributação? E uma das formas de promover justiça social é diminuindo essa regressividade na tributação. Tá? Então, um exemplo seria o ICMS sobre os alimentos ou energia elétrica. Energia elétrica está o pobre e o rico pagando o quê? A mesma alíquota. Só que o pobre ganha menos e o rico ganha mais. Então, para o rico, aquilo vai ser indiferente. Para o pobre, aquilo vai ser muito grande, um impacto muito grande. Então, como a gente vai diminuir essa regressividade no país? A reforma tributária é para atender isso, ou seja, diminuir mais essa, como é que eu posso dizer, perversividade. Perversivo, vamos falar. É um imposto que, na verdade, ele é um imposto ruim para o pobre. Então, como a gente vai diminuir isso para o pobre e promovendo mais justiça social? Então, o imposto regressivo, ele traz essa coisa ruim para a questão da igualdade social, tá? Aí nós temos o imposto neutro. O imposto neutro, ele dá aquela ideia que ele não vai distorcer a economia. Ele nem vai, assim, tributar mais quem ganha mais, ele não tem essa função. A função dele é não distorcer a economia, ou seja, ele ser o mais eficiente possível e não interferir ali nas escolhas do consumidor, do investidor. Então, assim, ele não vai interferir. É muito difícil nós termos a neutralidade, mas se cobrar na prova de vocês têm que lembrar que a neutralidade é a ideia de um tributo que não vai distorcer as decisões econômicas. Ou seja, eu vou cobrar esse tributo, mas isso não vai impactar ali no consumo, na poupança e no investimento, que as pessoas vão estar tomando suas decisões normalmente. Porque, olha só, pessoal, falando um pouquinho sobre isso, imagine que se eu tiver que comprar algo e aumente a tributação sobre aquele tipo de bem, eu vou comprar um computador, mas digamos que o IPI aumentou aí muito drasticamente e isso aumentou o preço daquele computador. Vocês concordam comigo que isso pode gerar uma distorção, que eu preciso do computador, mas eu posso dizer o seguinte, eu não tenho dinheiro para comprar esse computador porque ele aumentou muito o preço dele. Ou eu vou preferir comprar isso mais à frente. Percebam que isso impacta, ou seja, a forma como é tributado os materiais, os bens, o serviço, isso interfere na minha decisão. Por quê? Porque isso vai aumentar ou vai diminuir determinado tipo de bem e isso vai fazer com que eu escolha bens de outras categorias que têm uma tributação menor do que aqueles bens ali que têm uma tributação maior. Da mesma forma, eu posso escolher não comprar e deixar isso na poupança. Então, percebam que um tributo que não é neutro, ele provoca isso na sociedade. A questão da neutralidade é um imposto, é um tributo, na verdade uma tributação, não estou falando de imposto, é tributação. O imposto é um tipo, né, uma espécie de tributo. É uma tributação que não vai gerar essa distorção, ou seja, não vai gerar uma distorção sobre o consumo, poupança e investimento, tá? Então, ele não vai interferir nas escolhas dos agentes econômicos. Resumidamente, pessoal, nós temos aqui o imposto progressivo, quem tem mais renda tem uma maior carga proporcional. O regressivo, quem tem menos renda terá uma maior carga proporcional. E nós temos o neutro, que não influencia nas decisões econômicas e busca a eficiência tributária, ok? Vamos lá.
Universalidade e generalidade. Eu falei um pouquinho sobre esses dois conceitos no início da aula, mas o que é importante vocês lembrarem, eu deixo aqui nesse material o conceito, o que seria universalidade, quando a FGV cobrar de vocês, e o que seria generalidade. Universalidade, pessoal, significa que o tributo deve incidir sobre todos os rendimentos, ou seja, os meus rendimentos vão ser todos tributados, independentemente da origem. Na universalidade, o foco é na base de cálculo, na minha base de cálculo, nos meus rendimentos. Exemplo, eu tenho meu salário, então vai cair o imposto de renda sobre o meu salário. Eu tenho um aluguel ou um investimento, então vai cair imposto de renda sobre o meu investimento. Isso quer dizer, pessoal, que para o fisco, para a Receita Federal, para o fisco, vai somar tudo, ou seja, todos os meus tipos de rendimento, e tudo isso vai entrar na base de cálculo para me tributar. É isso que acontece na universalidade. Já a generalidade significa que todas as pessoas que estiverem na mesma situação, João, Maria, Pedro ganham o mesmo salário, então eles devem pagar tributos da mesma forma, sem nenhum tipo de privilégio, sem nenhum tipo de discriminação. O foco aqui é na pessoa, quem paga. Tá? Então, todos que recebem os mesmos rendimentos de trabalho, é assalariado, ele deve pagar o imposto de renda e não apenas um grupo específico. Não tem que ter discriminação, não tem que ter privilégios, tá? Quando a gente fala de equidade, porque aqui nós estamos falando de tributação e equidade, nós temos que lembrar que equidade é um princípio bem interessante dentro da teoria da tributação e visa o que a equidade? Visa evitar aquilo que nós falamos do imposto regressivo, ou seja, visa diminuir a desigualdade social através de quê? Da tributação. Então, o desafio é evitar regressividade, onde os mais pobres pagam proporcionalmente mais e os mais ricos pagam proporcionalmente menos. Ou seja, a equidade, ela tenta ali, na verdade, ela tenta resolver o problema ali do imposto sobre o consumo, tá? A tributação sobre o consumo. Então, percebam que quando eu falo de equidade, é tentar diminuir a desigualdade social através da tributação, diminuir a regressividade, colocar um impacto muito forte numa tributação para quem ganha pouco dinheiro. Aí nós temos dois tipos de equidade e aqui a FGV adora cobrar, tá, pessoal? Equidade vertical e a equidade horizontal. Quando a gente fala de equidade vertical, lembre que é assim, tá? Equidade vertical. Então, quem ganha mais deve contribuir mais, ou seja, princípio da progressividade. Quem ganha menos deve contribuir menos. Isso é equidade horizontal. Cada um no seu quadrado, quem ganha mais contribui com a alíquota maior. Quem ganha menos contribui com a alíquota menor, cada um no seu quadrado, tá? Equidade horizontal. Quando eu falo horizontal, eu estou falando de iguais. Percebam que essas pessoas estão iguais. Então, cidadãos em situações semelhantes devem ser tratados de forma igual. Então, Pedro, João, Maria ganham o mesmo salário, vai ser tratado em situação igual. É o que a gente falou sobre a generalidade. E o de cima, então aqui nós temos a equidade horizontal, a generalidade. No de baixo, no de cima, que é a equidade vertical, nós temos aqui a progressividade, tá? Então isso garante o que nós chamamos de equidade. Tem um outro ponto que pode ser abordado na prova de vocês, e eu trago aqui a teoria pentapartite, que é a teoria da Constituição, da tributação, né? E ela está prevista lá no artigo 145 da Constituição e os demais, né? Nós temos ali os artigos 145, 146 falando de todos os tipos de tributação. Nós temos a Constituição trazendo a teoria pentapartite, ou seja, 5 tipos de tributos, né? E eu queria falar para vocês, não é que eu vou dar uma aula de tributação, de direito tributário aqui, porque não é o assunto da prova de vocês. Mas eu queria que vocês soubessem como é que se comporta cada um desses tributos, porque isso pode ser assunto da prova de vocês. Como é que se comporta, por exemplo, os impostos? E quando eu falo de impostos, pessoal, eu estou falando do imposto de renda, eu estou falando do IPI, eu estou falando do ICMS e do IPTU. Esses impostos, pessoal, eles não podem ser vinculados. Então, a regra inclusive existe o princípio da vinculação dentro do orçamento público,
que proíbe vincular a receita de impostos a órgão, fundos ou despesas. Então percebam que eu não posso vincular receita de impostos. E os impostos, eles têm essa característica de não vinculação, ou seja, não dependem de uma contraprestação direta do Estado. Eles não dependem, eles são simplesmente recolhidos, né? Na verdade arrecadados, depois recolhidos e vai financiar as políticas públicas e não está ali especificado que o IPTU, por exemplo, vai ser para pavimentar as ruas, não está dizendo ali que o IPVA vai ser para pavimentar as rodovias, não. Ele vai ser simplesmente arrecadado, tá? E não existe uma vinculação. Até acontece muito a sociedade cobrar, ai meu Deus, tá aqui eu tô com o IPVA em dia e tá aí como é que tá as rodovias, toda esburacada. Aí um fala, eu pago meu IPTU, como é que tá a minha rua? Não, pessoal, não existe essa vinculação, não existe um serviço vinculado ali dentro dos impostos, tá? Isso vale para o imposto de renda, IPI, ICMS e IPTU. Agora, as taxas, sim. As taxas são vinculadas, são tributos, né? Nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, que essa é a teoria pentapartite da Constituição. Nós temos o Código Tributário Nacional tripartite, né? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Inclusive, a 4.320 também usa essa tripartite. Mas a Constituição ela é mais ampla, ela tem ali uma gama de tributação maior, que é pentapartite. Mas vamos lá, as taxas são sim vinculadas, tá? São cobradas por meio de um serviço público específico, uma taxa que envolve ali uma taxa de iluminação, aí nós temos o poder de polícia, uma taxa que é para o exercício de poder de polícia, digamos que um determinado estabelecimento, ele está ali querem seu alvará, tal, então existe a taxa do poder de polícia, tá? E essa taxa, ela é específica, sim, eu consigo dividir essa taxa, a pessoa que está solicitando essa taxa, ela vai pagar aquela taxa para aquele serviço específico, tá? Então, exemplo, taxa de coleta de lixo, taxa de emissão de passaporte, percebam que existe um serviço específico para aquela taxa. Então, ela é vinculada. A contribuição de melhoria, pessoal, ela é decorrente de obras públicas. Sua rua, você comprou uma casa que era numa rua que não tinha pavimentação. A partir do momento que o setor público colocou uma pavimentação na sua rua, perceba que a sua casa valorizou. Aí digamos que o ente federado também colocou uma pracinha, colocou ali, melhorou a infraestrutura total, então aquilo vai dar uma valorizada na sua casa. Então o que pode acontecer? Com essa valorização que você teve na sua casa, você pode pagar uma contribuição de melhoria para o governo, que é por conta dessa melhoria que valorizou financeiramente o seu patrimônio, a sua casa. Então pode ser que o Estado te cobre aí uma contribuição de melhoria. Então existe aqui, na verdade, um tipo de tributo que é decorrente de uma obra pública, tá? É importante nós lembrarmos também que existe um princípio chamado do princípio do benefício. A gente vai falar sobre ele ao longo da nossa aula, tá? E o que seria o critério do benefício? O critério do benefício eu vou pagar aquilo que eu estou usufruindo, ou seja, eu vou pagar exatamente aquilo que está me trazendo algum tipo de retorno. Esse critério do benefício, na teoria da tributação, ele existe para as taxas e contribuição de melhoria. E olha só, a FGV gosta de cobrar questões assim, dizendo que princípio do benefício está ligado à justiça tributária, e não está. Por quê? Porque justiça tributária é se preocupar quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Quando eu trato de um tipo de tributação que eu só vou utilizar se eu precisar daquele tipo de serviço, ou seja, está me beneficiando a um contexto específico, isso é critério do benefício, não tem nada a ver com justiça tributária. Muito cuidado com esse detalhe, porque eu já vi questão da FGV sobre isso, tá? Então, cuidado com isso que eu falei. A gente vai fazer uma questão sobre isso, tá? Então, o princípio do benefício, critério do benefício não tem a ver com justiça tributária. Por quê? Porque ele envolve o que eu estou utilizando, o que eu estou usufruindo daquele tipo de serviço, tá? Então, envolve as taxas e contribuição de melhoria. Empréstimos compulsórios, pessoal, eles são criados em situações extremamente extraordinárias,
como calamidade pública, guerra, investimentos urgentes. Então, é um caso que acontece lá uma vez na vida, tá? Então, não é comum nós termos aí os empréstimos compulsórios. As contribuições especiais são aquelas contribuições com finalidades específicas, como contribuições sociais, intervenção econômica, as contribuições corporativas, assídio, PIS, COFINS, são contribuições aí que envolvem essas contribuições especiais, ok? Mas tem um detalhe, e essa aqui também é questão, é o último ponto que eu vou tratar com vocês sobre teoria, tá? Para a gente terminar aqui a revisão e fazer questões. Nós temos um princípio que é muito importante, é o princípio da seletividade. Lembrando que esse princípio da seletividade ele é obrigatório para o IPI. Então, ele é obrigatório, o IPI precisa ser seletivo, mas ele pode ser utilizado ali também para o ICMS. Então, a regra pode ser utilizado para o ICMS, mas nós temos aí a obrigatoriedade para o IPI. E o que acontece com o princípio da seletividade? É exatamente o seguinte, olha, eu vou cobrar tributação em cima da essencialidade do produto ou serviço. O que quer dizer em cima da essencialidade do produto ou serviço? Quanto mais o produto é essencial, menor vai ser a carga da tributação. Exemplo, comida, cesta básica de comida, é muito essencial. Então, a carga tributária tem que ser o quê? Menor. Mas, digamos que eu estou em cigarros, bebidas, tem até uma decisão recente do STF, uma decisão do STF também, sobre a questão das garrafas que a gente coloca água. Porque assim, se a gente for olhar a garrafa que coloca água, a água é essencial, mas aquela garrafa que acomoda a água, o galão de água, ela é um bem que eu vou colocar que é essencial? O STF considerou que não. Por quê? Porque a garrafa, ela polui o meio ambiente, né? Aquela garrafa, na verdade, a garrafa de plástico, né? Ela polui o meio ambiente, por conta disso, ela é um item nocivo que tem que ser dado em uma carga tributária até maior, não tem essa questão da essencialidade neste caso. Mas a ideia é o seguinte, se nós tivermos tributação sobre o cigarro, sobre a bebida, são itens supérfluos, são itens que não são essenciais, a tributação vai ser maior. Mas itens mais essenciais, que envolvem aí comida, enfim, que vai ajudar realmente as pessoas no dia a dia, aí essa carga tributária tem que ser menor. Então, seletividade seria isso, a gente vai fazer uma questão sobre isso também. Vamos lá então, FGV, para a gente treinar tudo isso que eu conversei com vocês. E nós temos aqui uma questão da FGV que fala o seguinte, quando a alíquota de determinado imposto cresce, na medida que aumenta, olha só pessoal, o imposto cresce, a alíquota cresce, à medida que eu aumento a base de cálculo. Quando eu falo de base de cálculo, eu estou falando de quê? Do meu rendimento, eu estou ganhando mais. O que acontece? Se a alíquota aumenta, à medida que minha base de cálculo aumenta, eu estou falando de um princípio chamado o quê? Progressividade, simples. Depois que eu expliquei para vocês, vocês não vão errar uma questão dessa. Aumentou a base de cálculo, aumentou a alíquota. Aumentou a minha renda, meu rendimento, aumentou a alíquota. Não é seletividade, seletividade está muito ligada à questão da essencialidade do produto ou do serviço. Se é um produto ou serviço essencial, a alíquota é menor. Se é um produto ou um serviço não essencial ou supérfluo, a alíquota é maior. Proporcionalidade, a gente não falou sobre isso, razoabilidade, não falamos sobre isso, regressividade é aquele imposto injusto que eu falei para vocês, que a carga tributária é muito forte para quem ganha menos, por quê? Porque proporcionalmente ele vai sentir muito mais essa tributação. Então a nossa resposta vai ser o quê? Progressividade, letra E. Ok? Vamos então para a próxima questão. E essa questão diz o seguinte, a respeito da teoria da tributação, é correto afirmar que, segundo os princípios, olha só tudo que eu falei, segundo os princípios da equidade horizontal e vertical, respectivamente, ou seja, primeiro nós vamos ver a característica da horizontal, segundo da vertical. Vamos lá. Equidade horizontal. A tributação deve incidir de forma que indivíduos de capacidades econômicas similares sejam onerados da mesma forma. Isso é equidade horizontal? É sim, todo mundo está igual, vai ser onerado da mesma forma, sem nenhum tipo de discriminação. E o segundo caso, indivíduos com capacidades econômicas distintas serem onerados diferentemente. Então, isso é equidade vertical. Quem está em situação aqui em cima vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos. Então, de cara, nós temos a letra A
com o nosso gabarito aqui dessa questão. Mas vamos comentar as demais. Letra B. O critério de capacidade de contribuição deve observar a equidade de um sistema tributário, diz respeito a avaliar se o mesmo que atribui a cada indivíduo um ônus equivalente aos benefícios usufruídos. Olha só, pessoal, critério do benefício que eu falei para vocês. Aqui está falando de capacidade de contribuição, ou seja, princípio da capacidade contributiva ou justiça tributária. E está dizendo que, quando eu falo de capacidade contributiva e justiça tributária, obviamente, eu tenho que observar o quê? A equidade. Só que aqui está falando o seguinte, ó, cada indivíduo ele vai contribuir equivalente ao benefício que ele está recebendo. É o exemplo das taxas de contribuição de melhoria. Eu falei para vocês que neste caso não envolve justiça tributária. Na verdade, é só o princípio do benefício. Eu vou usufruir, então eu vou ter que pagar aquele exato valor. Não tem nada a ver com justiça tributária, não tem nada a ver com capacidade de contribuição, tá? Então, letra B não responde. Letra C. Os tributos idealmente deve interferir no mínimo possível na alocação dos recursos na economia, o que corresponde ao princípio da justiça fiscal. Não, neutralidade. Lembra que a neutralidade, o imposto neutro, é aquele que não vai alocar recursos na economia, não vai mexer nos agentes econômicos e ninguém vai alterar, ou seja, não vai distorcer a economia e todo mundo vai tomar suas decisões como ele estava querendo tomar. Porque se eu aumento um tributo, às vezes eu vou deixar de comprar um computador. Se eu diminuo um determinado tributo em um determinado setor, talvez eu vá lá e compre, ao invés daquele bem, vou comprar aquele outro bem. Ou então eu não compro nada e vou poupar. Isso é um tributo que não é neutro, mas no caso do neutro, nós vamos ter que ele vai interferir o mínimo possível aí nas escolhas dos agentes econômicos. Aqui não tem nada a ver com justiça fiscal, por isso a letra C não é a resposta. Letra D. Um sistema tributário é classificado como regressivo, aquele ruim, pessoal. Regressivo nós temos que lembrar que é o ruim. Se em um dado aumento de renda, o montante do aumento de tributos dividido pelo montante do aumento de renda for maior que a unidade. Aqui está dizendo o seguinte, em outras palavras, se eu aumento minha renda, eu vou ter uma alíquota maior. Isso daqui não é regressividade, pessoal, isso aqui é progressividade. Progressividade. Então, a letra D não responde a questão. E a letra E fala o seguinte, a classificação dos tributos, segundo a incidência do ônus de pagamento, diretos e indiretos, é particularmente relevante para a análise da neutralidade, segundo a qual os tributos devem contribuir seus ônus de maneira justa. Pessoal, neutralidade não tem nada a ver de contribuir seus ônus de maneira justas entre os indivíduos. Neutralidade é não interferir na economia, não interferir na alocação dos recursos na economia, tá? Essa questão de se preocupar com a distribuição mais justa, ele está muito ligado à questão da justiça fiscal, tá? Então, isso não tem nada a ver com neutralidade, isso tem a ver com justiça fiscal, ok? Então, a nossa resposta, de fato, vai ser letra A. Próxima questão diz o seguinte, o sistema tributário considerado ideal deve levar em consideração os conceitos de equidade, ok? Progressividade, com certeza, neutralidade, não impactar a economia e simplicidade, ser um imposto simples, perfeito. Em teoria da tributação, o conceito de equidade apresenta as seguintes características importantes, à exceção de uma. Vamos procurar, pessoal, exatamente a errada. Então, aqui ele vai dar a teoria da tributação, vários conceitos que são ok's, mas a gente vai procurar a errada. Letra A. Cada contribuinte deve contribuir com a parcela considerada justa? Aqui é a teoria da tributação, é trazer justiça fiscal. Então, nós temos aqui esse item verdadeiro. Letra B. A distribuição do ônus tributário deve ser equitativa entre os contribuintes? Nós temos aí o princípio da equidade. Então, tranquilo. Letra C. O princípio do benefício, cada indivíduo contribui com um valor proporcional ao benefício que foi gerado para si. Exatamente, é o que ele está usando, ele vai pagar. Perfeito, princípio, critério do benefício. Então, super tranquilo. Letra D. O princípio do benefício,
As contribuições auxiliam na função alocativa e distributiva? Nada a ver. Benefício é, estou precisando, vou usar. Só isso. Benefício, critério do benefício é, estou precisando, vou usar. Não tem nada a ver com função distributiva do governo, que é promover a igualdade social. O princípio, o critério do benefício é só, se eu estou usufruindo, eu vou utilizar. Mas não tem nada a ver com justiça fiscal, não tem nada a ver com distribuição de renda na economia. Então, a letra D de dado é a nossa questão errada e é o nosso gabarito, tá? A questão errada e o nosso gabarito. Letra E fala o seguinte: pelo princípio da capacidade de pagamento, capacidade contributiva, a contribuição paga garante a equidade horizontal e vertical. Perfeito. Se eu ganho o mesmo, Maria, José e Pedro ganham a mesma quantia, vai pagar da mesma forma. Isso é equidade horizontal, tá? Se eu ganho mais que Maria, eu vou pagar mais. Então, isso é equidade vertical. Então, esse item aqui tá super verdadeiro e o nosso gabarito vai ser letra D de dado. E temos mais essa questão, Câmara dos Deputados 2024, que diz o seguinte: os princípios da progressividade e seletividade são essenciais para a definição das alíquotas de determinados impostos a partir de critérios concretos. Sobre esses princípios, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Em relação ao IPI, o STF, Supremo Tribunal Federal, entendeu ser constitucional a fixação de alíquotas maiores que zero para as garrafas plásticas. Lembra que eu falei das garrafas plásticas? Ainda que essas sejam utilizadas para acondicionamento de produto essencial, que é água mineral. Lembra que o princípio da seletividade, ela tributa mais os impostos, aliás, os produtos que não são essenciais, tá? E tributa menos os produtos que são mais essenciais. No caso aqui da dúvida é a garrafa plástica que a gente coloca a água. A água é um item, é um bem essencial. Então, a regra é a água ser tributada o quê? Menos. Só que a garrafa, ela polui o meio ambiente. Então, por conta disso, o STF entendeu que a fixação de alíquotas maiores que zero na garrafa de plástica, ela é constitucional sim. Então, esse item aqui a gente vai colocar como verdadeiro, tá? E aí, vamos para o 2. O princípio da seletividade autoriza que alíquotas sejam estabelecidas em função da essencialidade dos bens. A gente viu isso. Como ocorre obrigatoriamente com o IPI, perfeito, o IPI, ele é obrigatório, ele ser seletivo, tá? A Constituição traz isso, o IPI é obrigatório. Nós temos essa seletividade, cobrando aí mais IPI para produtos menos essenciais e menos IPI para produtos mais essenciais. Então, item perfeito. Embora a seletividade não seja obrigatória para o STF, o Supremo Tribunal Federal decidiu inconstitucional a fixação por lei estadual de alíquotas sobre energia elétrica e serviços de comunicação em percentual superior à alíquota geral. Então, por mais que o ICMS, ele pode ser, né, ele não seja obrigatório, a questão da seletividade, o STF entendeu sim que no caso de energia elétrica e serviços de comunicação, é inconstitucional se um estado, né, colocar uma alíquota maior do que aquela alíquota que é geral para os demais estados. Então, esse item aqui também é verdadeiro e a nossa resposta é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e letra C responde a questão. Bom, gente, aqui a gente termina a nossa revisão aqui, CNU, também revisão que serve para o CGE São Paulo. Agradeço aí a participação de todos vocês, a presença de todos vocês aqui no meu canal. Se você já me segue no YouTube, mas se você não tiver inscrito, se inscreva já no canal, que a gente vai ter muita coisa legal. Nós temos muita coisa legal no canal, mas vai ter muito mais, tá? Se você não me segue no Instagram, aproveite e já me siga no Instagram, porque lá você também está tendo muito conteúdo, muito resumo, muito esquema legal, então me segue. Tem o Telegram também, que eu coloco os meus materiais, não coloquei aqui o Telegram, mas está lá na bio mesmo do YouTube e na bio do meu Instagram, eu tenho o meu Telegram, caso vocês queiram entrar também no Telegram, tá bom? No mais é isso, desejo para vocês aí uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente semana, um excelente mês, eu não sei quando é que você vai assistir esse vídeo e aguardo vocês aí em próximos vídeos. Lembrando aí que se você quiser
um curso da FGV de questões, eu já tenho esse curso de questões. Estou montando um curso também AFO do zero, Orçamento Público do zero, até o avançado. Esse curso deve sair aí em outubro, então se você quiser adquirir também vai ter. E eu vou ter novidade aí sobre mentorias também para a área de controle. Vou abrir um grupo seleto aí para a gente trabalhar mentorias, claro que com vagas bem restritas aí de mentoria, para quem quer passar no TCU, em qualquer concurso aí da área de controle, tá? Então aguardo vocês, qualquer coisa, estamos aí, tá, pessoal? Tchau, tchau!